reverência à palavra do Senhor, nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós estaremos encerrando a revista, o trimestre em que a qual era para ter encerrado no domingo, mas devido às nossas festividades, aprove Deus que ela fosse encerrada hoje. E nós estaremos falando nesta noite no tema: a luta contra todas as sortes de vícios. E eu convido a amada igreja a fazer uma leitura comigo que está em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 19. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos falar de uma grande batalha nesta noite e vamos falar do nosso perfil de vitorioso. Nós estamos aqui como vitoriosos e a Bíblia vai nos mostrar isso nesta noite. Você pode dizer glória a Deus? 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quanto se bacanteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, engoldando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repressão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engoldam com as concupiscências da carne e com as dissoluções daqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Vamos ler o versículo 20 também. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Podeis assentar, amada igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. A luta contra todas as sortes de vícios é a lição de número 13, a última lição deste trimestre. E nós teremos aqui nesta noite a responsabilidade de estar dentro dos objetivos da lição. Primeiro, deixar claro que os vícios prejudicam e escravizam o homem. Os vícios prejudicam e escravizam o homem. Ei, eu quero que você acompanhe comigo, porque nesta noite vai ser uma noite diferente. Você pode dizer glória a Deus? Segundo, o objetivo desta lição é conscientizar de que o corpo do salvo é habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Terceiro, orientar que existe saída para as pessoas viciadas que confiarem em Jesus. Estes serão os 3 objetivos da lição que se encerrou o trimestre no domingo. E
Nós vamos começar falando no tópico de número 1, o vício escraviza o homem. Eu quero falar deste mundo tenebroso em primeiro lugar, para que você compreenda que ao adorar a Deus como estamos adorando nesta noite, mesmo sendo num culto em que é um culto aonde vamos estudar a palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta, convicção no meu interior, e esta convicção interior que eu tenho, que o mesmo desejo que me trouxe aqui, foi o que te trouxe você aqui nesta noite. Você veio aqui para se alimentar da palavra de Deus, e como uma ser pessoa, único e peculiar no mundo, veio aqui nesta noite para poder se alimentar da palavra de Deus, e adorar este Deus, e exaltar este Deus, e reverenciar este Deus, porque como ser peculiar, esta alma que aqui está adorando a Deus, ela é única por Deus, é única considerada por Deus, e foi por ser único que Deus sai da eternidade, vem e te coloca como livre. E ao começar a falar desta liberdade, eu falarei de vícios, mas para falar de vícios, eu faço essa exaltação. Eu estou diante de Deus e diante dos adoradores que, por serem livres, estão nesta noite adorando, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então os vícios faz parte do mundo. Os vícios faz parte do mundo, é uma realidade. Mas a igreja ainda está no mundo. Você é livre, e no tópico 2 falaremos desta liberdade, mas você ainda também está no mundo. Mas existe uma batalha, e a batalha imposta pelo mundo, aonde o mundo jaz no maligno, há um principado, há anjos caídos, a qual nós chamamos de potestades, ao adversário das nossas almas, que no contexto do mundo coloca diversos fatos, diversas circunstâncias, para que as pessoas não enxerguem, não compreendam e não entendam da realidade que Deus tem para cada alma, para que cada alma possa ser livre, como eu e você somos livres nesta noite. No mundo, tudo aquilo que escraviza o homem no mundo é considerado vício. O que seria vício? O vício seria um hábito mau, seria costumes condenáveis, de licenciosidades que me afasta do propósito que Deus tem para o homem que é a sua imagem e sua semelhança. Esses maus costumes faz com que o homem crie uma barreira, e ele então não encontre o verdadeiro sentido que Deus tem para o homem, que é ser alcançado e se tornar de derrotado vitorioso. Os vícios que nós estaremos falando nesta noite, ao se falar de vício, eu vou falar de pecado. Ao falar de vício, eu vou falar daquilo que escraviza. Ao falar de vício nesta noite, eu vou falar, por exemplo, drogas. Drogas é vício. Então eu vou falar isso nesta noite. Eu vou falar nesta noite, por exemplo, de bebida alcoólica. É um vício. E eu vou falar, e você vai acompanhar como é que Satanás, por estar neste mundo, como ele usa essas artimanhas para derrotar o homem. Vou falar de cigarro, mas cigarro é um vício, e eu vou falar como que o Deus deste século está usando este vício para destruir famílias. Vou falar de jogos, jogatinas, como os jogos têm feito com que as almas se distanciem do propósito a qual Deus tem para elas. Então, tudo isso é vício, mas são poucos vícios para ser vencidos. Se for só isso, é poucos vícios para ser vencidos. Vício é tudo aquilo que escraviza o homem. Então não é só isso.
Eu terei que falar em rápidas palavras de um videogame. Eu terei que falar em rápidas palavras de uma televisão. Eu terei que falar em rápidas palavras de uma internet. Eu terei que falar dessas artimanhas que o mundo está usando contra o ser humano. Eu terei que falar de coisas menores. Menores que isso? Refrigerante. Tem pessoas que é viciadas em refrigerante. Menores que isso? Eu terei que falar de chocolate. Mas tem coisas menores que isso. Chocolate pode escravizar uma alma. Eu estarei falando de coisas como mentira. Mentira é vício. Pode fazer com que uma alma não se encontre com o Senhor Jesus de Nazaré. Então, vício é tudo aquilo que escraviza o homem. Vício é tudo aquilo que escraviza uma alma. E o texto que nós lemos no versículo 19, parte B, do capítulo 2 de 2 Pedro, fala que daquilo que você é vencido, você se torna escravo. Olha o que a Bíblia vai começar a nos orientar para transcorrer sobre esta batalha que nós estamos tendo 24 horas por dia. Daquilo que eu sou vencido, aquilo me escraviza. Isto é fundamento para o mundo. Olha, porque aquilo que escraviza o homem, ele começa com a falsa aparência. Uma falsa aparência que satisfaz. Eu quero que você acompanhe comigo, que daqui a pouco nós vamos aprofundar. Uma falsa aparência que satisfaz. Então, hoje, se eu for para frente de uma televisão, se eu for assistir uma partida de futebol, ou uma novela, ou então, se eu soltar uma mentirinha, isso me escraviza. Olha, eu estou falando de pessoas presas pelo mundo. Eu não estou falando da igreja. Se a pessoa deixar-se dominar, escraviza. Então, se eu achar que aquilo que vai me escravizar não vai tirar a minha comunhão com Deus, a princípio até vai me satisfazer. A princípio vai me satisfazer, eu vou sentir alegre. Mas como é bom! Como é bom participar disso que está me trazendo uma alegria momentânea, está me satisfazendo. Mas o vício que prejudica uma alma a encontrar com o Senhor, e uma alma de adorar o Senhor, no primeiro momento ela parece de satisfação, no primeiro momento ela parece ser de alegria, mas no segundo momento, aquilo que a priori parecia ser satisfação, quando a pessoa tentar se libertar, ela vai sentir-se oprimida e não vai dar conta. Ela vai sentir-se atribulada e não vai dar conta. Ela vai sentir-se angustiada e não vai dar conta. E outras consequências por ter deixado ficar-se dependente de algo que o escravizou. Aí ela vai ter muitas consequências. Ela que está escrava de algo que o mundo vai lhe impor. E essas consequências poderá levar até a condição de um estado de suicídio. Até na condição de um estado de suicídio. Mas se o mundo jaz no maligno, assim diz a Bíblia em 1 João capítulo 5 versículo 19, eu sei então que isto é um perigo. Mas se o Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4, e você vai preparando a Bíblia, porque daqui a pouco eu estarei fazendo com que você exercite a sua palavra. Então 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4 diz que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do Evangelho, que é Cristo Jesus. Então, tudo isso aqui, esses amparatos, é para que a pessoa então sinta dominada. Olha, preste atenção que eu vou começar a exercitar algo aqui importante. Sinta-se dominada, sinta-se atraída, sinta-se iludida, escrava dos seus próprios desejos. Um vício que não satisfaz. Mas por que tanta ênfase no tópico primeiro desse trimestre? Um vício que quanto mais tenho, mais eu quero ter. Por que tanta ênfase? Porque uma vez, irmãos,
que uma pessoa dominada pelo Deus deste século, eu quero que você prepare a sua Bíblia. Uma vez uma pessoa dominada pelo Deus deste século, ela, quando ela está cega, ela não tem força mais para poder sair do jugo imposto pelo mundo. Ei, presta atenção aqui agora. Por isso, você que está dentro da igreja, tem visto muitas pessoas na sarjeta. Talvez você que está aqui hoje tenha visto muitas pessoas, mas muitas pessoas que estão à margem da sociedade, são pessoas excluídas. Talvez você conheça esse tipo de pessoa que não dá conta de sair dos fatos que vão estar mencionando daqui a pouco, dos fatos que estaremos mencionando daqui a pouco. Tem muitas pessoas que têm sua mente totalmente enclausurada pelo sistema deste mundo, presa pelo sistema deste mundo, e não dá conta de sair, porque todo o sistema do mundo, ele trabalha para que a pessoa sinta-se numa falta de ilusão, depois levado para uma depressão, e depois em consequências de morte, vendendo ou entregando tudo que tem, para às vezes sustentar um vício, vendendo às vezes até o próprio corpo, ou às vezes matando, roubando ou destruindo para manter um vício, Mas eu quero dizer para você que agora vamos entrar na profundidade do mistério que Deus tem nessa lição de número 13, que o tópico de número 2, ele vai direto à sua alma nesta noite. Eu quero falar nesta noite do que significa a força atuante de Deus na face da terra, a qual essa força atuante nós a chamamos de luz do mundo e sal da terra. Eu quero no tópico de número 2 falar o que é que Deus fez para que nós possamos vencer e vencemos esse atual sistema que tem aprisionado homens e mulheres no mundo. Eu quero falar do novo nascimento, da sua conversão e daquilo que te fez você estar aqui nesta noite. Você pode dar glória a Deus? O corpo do salvo é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Como ser de preciosidade singular, e estando aqui nesta noite adorando a Deus, eu quero que você comece a raciocinar comigo um fator importante de algo que é aglutinado, tipo um chiclete. Quando tem algo grudado no chiclete, para você tirar aquele objeto, não dá uma esticadinha, ou numa borracha, ele não dá uma esticadinha. Não é difícil tirar algo. Quando o chiclete prega no chinelo, não é difícil? É difícil. Ninguém pode tirar deste mundo tenebroso uma alma, se não arrancar ela deste mundo tenebroso. Ninguém pode, a não ser aquele que veio encontrar a minha e a sua vida. Ninguém, a não ser o autor e consumador da nossa fé. Ninguém tem poder libertador, restaurador, de tirar o homem caído do estádio de derrota e colocar ele no estado de vitória, a não ser o Rei da Glória, a qual nós conhecemos, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Você pode dar glória a Deus? O corpo do salvo é templo do Espírito Santo. Então, para que isso tivesse acontecido, ele foi lá e remiu você. Mas para ele remir você para compreender e sentar aqui nesta noite, você tem que compreender que isso é extraído da Bíblia. E daqui a pouco eu vou dizer, abram comigo Êxodo capítulo 6, versículo 6. E você vai ler e você vai dizer: é por isso que eu venci os vícios. E você vai dizer: glória a Deus, é por isso que você venceu o vício. Porque há um Deus sobre você, há um Deus dentro de você, que te resgatou da vã maneira que você vivia, e te tirou do estado de derrota que você vivia, e te colocou você como vitorioso. Então, essa explicação começa em Êxodo, quando Deus fala que a execução do plano redentor, ela está sendo colocada em prática. Aí começa
Êxodo capítulo 6, versículo 6, Deus te remirá. Êxodo capítulo 15, versículo 13, daqui a pouco você vai ler, Deus vai te resgatar. Aí você vai acompanhar comigo, Deuteronômio capítulo 21, versículo 8, Deus vai te arrancar, te remir. Então foi isso que aconteceu com você, foi isso que aconteceu comigo, e nós veremos, e a Bíblia continuará. Deus vai pagar um preço e vai me resgatar deste mundo. Lucas 1,68. Daqui a pouco você vai ler esses mesmos versículos. E então Deus pode me tirar da vã maneira que eu vivia e mudar a minha vida. Romanos 3,24. E você vai ler e você vai ver que esse poder foi colocado em prática. E eu fui resgatado e hoje estou aqui adorando a Deus. Ao ser resgatado, tirado da cegueira que eu já disse que é imposto neste mundo, Deus vai me tirar da maneira vã que eu vivia de derrotado, e estando agora na igreja vai ter um diferencial. O diferencial é que quando Deus me resgata, aqui o tópico de número 10, no tópico de número 2 fala que quando Deus me resgata, eu passo a ser morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Morada do Espírito Santo de Deus. Além dele te tirar da vã maneira que você vivia, ele vai fazer morada dentro de você. Isso será o diferencial para que na leitura que você fez no início não aconteça de novo. O que não aconteça de novo? O que é que poderia acontecer de novo? Eu voltar a praticar o que eu praticava. Mas o que é que eu praticava? Eu não sei, mas digamos que é o vorkoloxis, uma palavra mais ou menos assim, que é a pessoa que trabalha demais, aquela pessoa sedenta pelo trabalho, aquela pessoa que tem vontade de trabalhar de dia e de noite, não tem tempo para a família, não tem tempo para filhos, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para nada, ela é viciada no trabalho. E se Deus habita em mim, isso não acontecerá na minha vida, porque em primeiro lugar estará o meu Deus, a qual eu vou adorar, a qual eu vou exaltar, e o mundo não me escravizará mais. Eu não terei mais condições de ser um viciado em trabalho, por exemplo. Ah, mas outrora eu bebia álcool. Esse é o primeiro, olha, presta atenção, este é o primeiro vício registrado na Bíblia Sagrada. Um dos maiores perigos da Bíblia Sagrada é o alcoolismo. Ei, igreja, olha, há um homem na Bíblia chamado Noé, e todo mundo conhece a história de Noé. Na vida de Noé está o primeiro exemplo de embriaguez na Bíblia Sagrada. Noé, após ter sido usado por Deus de maneira extraordinária, Noé, após ter sido usado por Deus, Noé então, após ali o dilúvio, já em terra firme, planta uma vinha. Noé faz um suco de uva. Noé faz um suco de uva concentrado. Noé vai e bebe o suco de uva concentrado, e ele fica bêbado. Ah, mas eu disse suco de uva. Irmãos, Deus não combinou com Noé, ele caiu aqui, faltou a combinação entre Deus e Noé. Noé sempre tomou o vinho, Noé sempre tomou o suco de uva e nunca ficou bêbado. Mas depois do dilúvio, Noé ficou bêbado. Sabe o que vai acontecer? Que a primeira embriaguez na Bíblia Sagrada, o primeiro vício, Noé, quando ele plantou a vinha e colheu a uva e fez o suco de uva concentrado, Noé foi e armazenou aquele suco de uva e colocou ali armazenado para que ele pudesse tomar cotidianamente, como ele sempre fazia. Só que Deus não havia combinado com Noé algo que vai acontecer aqui. No capítulo 9 vai acontecer esse episódio que Noé vai ficar bêbado. No capítulo 9, Noé vai ficar bêbado. Mas só que após o dilúvio, diz a Bíblia, Gênesis capítulo 8, versículo 22, Deus vai estabelecer as estações. Olha só, as estações, as 4 estações. E aquele suco concentrado que Noé guardava,
Agora, por ter alteração nas estações, Gênesis capítulo 8, versículo 22, aquele suco concentrado vai fermentar. E Noé, achando que tomaria o mesmo suco como sempre tomou, pois outrora o mundo, as estações eram amenas, era sempre a mesma estação, havia só um orvalho, mas agora Noé vai passar pelo desaboro ao tomar o seu suquinho delicioso, maravilhoso, parece que está mais forte, mais maravilha, sensacional, glória a Deus, aleluia. Ele ficou bêbado, né? Aí o cão, filho de Deus, chega lá e vê o pai dele bêbado. Primeiro vício na Bíblia, primeira dissensão na Bíblia, primeira demonstração na Bíblia, que o homem que teme a Deus, se não vigiar, ele pode cair neste mundo que jaz no maligno, neste mundo que está no maligno, e cair na ridicularização. Noé embriagou, Noé embebedou-se. Porém, hoje nós temos aí, chega lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz a Timóteo: toma um golinho de vinho, rapaz, para você curar a sua enfermidade. Como? Toma um pouquinho de vinho para você sarar o problema do seu estômago. Deus estava demonstrando ali que era para remédio e não para a prática. Então Jesus, ali em Mateus capítulo 26, versículo 29, na sua última ceia, antes de ir à cruz do Calvário, ele ceiou tomando qual tipo de vinho? O vinho não fermentado, o suco de uva concentrado. Mas hoje os meios de comunicação observamos o domínio desse vício do alcoolismo no meio da sociedade. Quantas pessoas têm deixado se cauterizar por esse vício do alcoolismo? Na Grécia havia um deus chamado Dionísio, e este deus chamado Dionísio era um deus, o deus do vinho, que os romanos pegaram, olha, presta atenção, e começou a adorar este deus, o império, o exército romano, e esse deus, pelo império romano, era conhecido como Baco. Seus seguidores, os seguidores desse Baco, ou do deus Dionísio, ao adorar esse deus chamado Baco, o deus do vinho, eram conhecidos como bacanais, aonde havia licenciosidade, imoralidade, quando se adorava esse deus chamado Baco. Esses homens era tão imoral que até hoje se banalizou a palavra bacanais, aonde é símbolo de orgia, símbolo de imoralidade, e isso era praticado nos primórdios. Ao deus da Grécia, deus Dionísio, a qual se adora o deus do vinho. Hoje, se você fizer uma pesquisa, uma dose de bebida alcoólica, ela tem o mesmo valor de um pãozinho de 50 gramas. É um perigo, mas como pode ser uma coisa dessa? E a pesquisa na sociedade dizendo que a maioria de jovens experimenta o alcoolismo com 13 e 14 anos. A maioria dos jovens que estão sem Jesus de Nazaré. É um perigo. Então é um perigo, e é algo que os principados e potestades, o Deus deste século, está usando para destruir as almas, para destruir as pessoas. Outra coisa que tem atingido e tem trazido resultados catastróficos para a sociedade é o jogo de azar. O jogo de azar, irmãos, até o Brasil, na sua Constituição, conseguiu colocar no seu artigo 195, inciso 2, artigo 195, inciso 2, a liberdade de poder fazer jogatinas, oferecer para a sociedade, e parte dessa jogatina, que é administrada pela Caixa Econômica Federal, ser aplicado no INSS, para fazer com que o INSS tenha fundos de caixa. Mas parece que é contra a nossa maneira de compreender, de analisar. Como é que pode? O jogo de bicho é proibido, mas o governo tem loterias na Caixa Econômica. O jogo de bicho é proibido, mas ele é investido, o lucro do jogo de bicho se investe no narcotráfico, se investe na corrupção policial, mas é jogo. Em todas as cidades tem jogo de bicho.
Mas o Brasil tem as suas loterias que se oferece, jogue com R$ 2 e ganha 10 milhões, e a pessoa vai lá com R$ 2, querendo ganhar os 10 milhões, sai frustrada, e não é isso que Deus quer. Deus quer que o homem não viva de ilusão, que não viva subjugado pelos vícios, que o homem seja vencedor. Deus enfatiza que esses tipos de vício não pode perdurar no meio daqueles a qual Deus tem propósito, e para que o homem possa enxergar que isto é uma armadilha, Deus mostra na Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Eu quero que você acompanhe comigo, porque eu vou querer que você use a Bíblia em seguida. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Deus diz assim: do suor do seu trabalho comerás. A palavra de Deus então fala que do suor do meu trabalho eu vou comer. Então eu não posso lançar a sorte à deriva, porque eu não vou ser sustentado por jogos de azar. Eu vou confiar na providência de Deus. Eu que entrei naqueles versículos que eu citei no começo da palavra e vou repetir daqui a pouco. Eu não posso lançar sorte para poder viver da sorte. Diz a Bíblia que Deus vai cuidar do meu deitar, do meu levantar, mas do suor do meu trabalho. Você pode dizer glória a Deus? Então vamos fazer algumas leituras aqui antes. Eu vou pedir que você leia para mim, por gentileza, Provérbios capítulo 20, versículo 1. Vamos ver quem está entendendo a palavra, porque desse momento que nós fizemos essa leitura, eu vou fazer um paralelismo entre os vícios e você sentar aqui nesta noite. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Quem achou, pode ler por gentileza. Aleluia. Então a bebida é condenável. É um vício, é um perigo. Então a bebida, ela traz dissensão, ela traz problemas familiares, ela leva a pessoa para a sarjeta, ela coloca a pessoa à margem da sociedade. Então vamos ler outra referência. Vamos ler Provérbios capítulo 23, do versículo 29 a seguir, até o 35. Glória a Deus. E em seguida vamos fazer mais duas referências. Amém. Deus abençoe. Então, irmãos, eu fiz questão de fazer essas duas leituras sobre o tópico do vício do alcoolismo, e citei uma referência do tópico do trabalhar, da jogatina, não viver da sorte. Então agora, duas referências da sorte, duas referências da providência de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Aí, e aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Amém.
Então, ou seja, se a pessoa for ociosa, se ela não for esforçada, se ela não for trabalhadora, então que não coma, então que não trabalhe. Mas se ela quiser jogar na loteria esportiva, olha, pode até jogar para ajudar o INSS, pode até lançar a sua sorte, mas Deus não estará neste negócio, porque a providência de sustentar uma alma, essa providência vem diretamente de Deus, que criou os céus e a terra. Esta é a nossa confiança, é nisto que acreditamos, é nisto que nós esperamos. Por isso, aquele que não trabalhe, também não coma. Mas é difícil. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11, por gentileza. Amém. Então, irmãos, glória a Deus, nós temos que envolver nos nossos negócios, confiado na providência de Deus, confiado na segurança em que Deus estabelece para cada um de nós. Olha, a jogatina tem destruído tanto o mundo, tanto a sociedade, que nós temos cidades nos Estados Unidos da América, por exemplo, como em Las Vegas ou Atlantic City, que lá tem cassinos. Pessoas vêm do mundo todo para jogar a sorte lá, nessa cidade dos Estados Unidos da América. Lá, irmãos, além dos jogos, há uma promiscuidade enorme, grande, há uma licenciosidade grande, aonde vidas e mais vidas, além de perder o que tem, vai na ânsia de ganhar, mas perde, ainda se envolve com o Deus deste século na promiscuidade. Deus não está neste negócio. Os vícios são pecaminosos, os vícios são destrutivos, e o trabalho deve dignificar o homem, o trabalho deve exortar o homem. Agora, preparando para encerrar minha palavra, 2 vícios eu citei algumas referências bíblicas. O primeiro, sobre o alcoolismo. O segundo, sobre jogos de azar. Agora, eu quero falar de algo aqui, que muitas das vezes a igreja não está tentando como vício, que é o pronunciar inverdades, a mentira. E eu não vou muito deter a esse detalhe não, mas gostaria de enfatizá-la. A mentira, para uma pessoa que agora é tabernáculo do Senhor, a mentira agora, já que nós estamos tratando de uma batalha, a luta contra toda sorte de vícios, a mentira, quando ela é feita na malícia, ela prejudica, ela destrói, e ela pode estar prejudicando o corpo de Cristo. A palavra de Deus fala em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que a igreja está aqui na terra para ser a defensora da verdade, para falar a verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E nós temos visto que isso tem sido algo que muitas pessoas têm voltado ao vômito, têm voltado à antiga maneira de ser, e tem prejudicado o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o tópico número 2 fala: cuidado para não destruir o corpo. Cuidado para não destruir o corpo. Tem pessoas no mundo que não vai encontrar na Bíblia. Se ele encontrar com a igreja, ele não vai encontrar na Bíblia assim, dizendo no mundo: não fumes. Não tem isso na Bíblia, poxa, não fumes. Então, fumar é vício? É vício, porque vai destruir o corpo que Deus estabeleceu no tópico de número 2 como templo do Senhor Jesus Cristo. O fumo é vício, o fumo dá lucro para o governo, o fumo é o engano do mundo que jaz no maligno, e ele é vício. O fumo, ele provoca hipertensão, o fumo provoca doença no pulmão, o fumo provoca doenças como doenças de cardiovasculares, pode levar a um derrame,
o fumo é vício, e Satanás, o Deus deste século, tem usado isso para destruir o templo do ser humano, o templo onde Deus vai morar, o corpo do homem, e muitos são os que estão dentro deste vício, muitos. Mas eu citei no começo da palavra que nós estamos aqui, e o título é a luta contra todas as sortes de vícios. Eu citei no começo da minha palavra que para esta lição de número 13, para esta lição, ela vai servir como alerta, porque eu, como sustentador da verdade, eu, como luz na face da terra, eu, como sal na face da terra, eu estou imune a isso. Você está imune a isso? Diga glória a Deus. Ao álcool, às drogas, ao cigarro, a todo tipo de jogatina. Você está imune a isso? Diga glória a Deus. Está imune a isso. Eu vou explicar agora para você. A partir de agora, eu vou explicar isso para você aqui agora. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas. Diga glória a Deus. Mas nem todas as coisas me convêm. Diga aleluia. Então, tudo está aí, e os meus olhos vão contemplar tudo, mas eu usarei o meu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a alma ser racional. Você que está sentado aqui nesta noite, como livre-arbítrio, eu terei o discernimento do que é certo e do que não é certo. Como Deus me deu o livre-arbítrio, eu agora vou triunfar como vitorioso contra todos esses tipos de vícios. Todos esses tipos de vícios. Olha, como o livre-arbítrio que Deus me deu, eu por opção decidi ser santuário de Deus. Por decisão minha, eu decidi ser o ser a qual Deus vai fazer morada. Então, como tabernáculo de Deus, no dia em que eu aceitei o resplendor da glória, compreendi que o Eterno se fez homem para mudar a minha sorte de vida, e eu o aceitei como Senhor e reconheci Ele como Salvador da minha vida, diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: Ele passou a habitar dentro de você. Aleluia, aleluia. Quando eu aceitei e quis mudar a sorte da minha vida, eu estava diante do álcool, da droga, do cigarro, eu estava no mundo, diante da televisão, do videogame, estava diante da pornografia, estava diante de todo o laço de vício que o mundo me oferecia. Mas um dia eu quis mudar a sorte da minha vida. Não tinha força para mudar a sorte da minha vida. Eu havia tentado de todas as maneiras ser feliz, ser um vencedor, ter algo a mais na minha vida, mas outrora eu era escravo do mundo, eu era vencido pelo mundo, eu não tinha essa força para poder vencer este mundo. Mas um dia em que eu reconheci Deus como meu único e real Salvador, eu passei a fazer diferença na minha vida. A minha vida mudou. De derrotado eu passei a ser vitorioso, de deprimido eu passei a ser ousado, de fracassado eu passei a ter paz, passei a ter alegria. Por quê? Porque eu compreendi que o mar é grande, o oceano é grande, assim é meu Deus. Mesmo ele sendo grande como o mar, só para ilustrar, eu consegui fazer o que seria quase que impossível: colocar o mar dentro de um copo d'água. Mesmo meu Deus sendo grande, eu fiz o impossível, consegui colocar Ele dentro do meu ser. Eu o aceitei, Ele passou a direcionar a minha vida, e eu agora então tenho força, e não tenho mais dependência com o mundo, porque os vícios, artimanhas satânicas, não podem prevalecer com quem nasceu de novo. Nós somos únicos para Deus, como ser único em Deus. Como ser único em Deus, Deus um dia, entre 6 bilhões de pessoas, decidiu me colocar essa força para mudar a situação da minha vida. Sendo único para Deus, registrado na Bíblia em Jó, no livro de Jó 37, versículo 7, Deus disse que eu sou selado, eu sou único para Deus.
Existe uma preciosidade singular na minha vida, e Deus, quando Ele começou a história da redenção para me libertar, Ele começou então me mostrando na Bíblia. Primeiro Ele fala da redenção, começa explanando em Gênesis 3,15 e vai até o Novo Testamento, mas paralelo à redenção Ele fala do poder que haverá na redenção, e o poder da redenção é o poder que Ele tem, dito na Bíblia, de tirar o homem do mundo que jaz no maligno, de tirar o homem dos vícios, e isto só será possível em Jesus. Quando isso aconteceu, então eu comecei a mudar a história da minha vida. Eu compreendi então que tudo que isto é oferecido pelo mundo, tudo que é oferecido pelo mundo é para destruir todo homem, toda mulher. Todo homem e toda mulher é um projeto de Deus, e Deus há de alcançar todo homem e toda mulher, mas no mundo há uma ação maligna para que este homem e esta mulher não seja alcançado. Mas aquele que for alcançado, ele mudará a sorte da sua vida e terá forças para vencer tudo aquilo que escraviza o homem no mundo. Tudo aquilo que escraviza o homem no mundo. O que é que escraviza o homem no mundo? Os vícios. O que é que escraviza o homem no mundo? Aquilo que toma o lugar de Deus. O que é que escraviza o homem no mundo? Tudo aquilo que aprisiona o homem. Mas um dia eu pude dizer, comentar, falar em alto bom som, que a minha vida foi resultado, a sua vida foi resultado de um projeto de Deus. Você não venceria os vícios, você não venceria essa batalha neste mundo tenebroso, se Deus não tivesse um projeto na sua vida. E esse projeto na sua vida, ele começou e concluiu, e foi concluído o dia em que você disse, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, você confessou Jesus como Senhor e real Salvador da sua vida, crendo que Ele morreu e ressuscitou, você o aceitou. De imediato o Senhor pegou e escreveu o seu nome no livro da vida. Neste momento eu estava sendo blindado. Neste momento, quando eu aceitei, eu estava sendo revestido. Neste momento eu estava sendo selado contra todas essas artimanhas satânicas do mundo. Quando eu aceitei Jesus, o meu nome escrito no livro da vida passou a ter algo que eu não tinha, resultado de ter aceitado Jesus como meu único e real Salvador. 2 Coríntios 5,17, passei a ser nova criatura. Eu não tinha isso. 1 Coríntios 3,16, eu passei a ser morada do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, eu passei então a compreender que tudo me é lícito, mas agora que eu tenho Deus que está governando a minha vida, eu não vou participar de todas as coisas que o mundo oferece. Com isso, eu então estou pronto para participar de alguns vícios, e eu quero que a igreja fique de pé, para participar de alguns vícios que a Bíblia permite. Ei, se Deus, aleluia, saiu da eternidade, Ele que é o arquiteto do universo, e como arquiteto do universo Ele decidiu me abençoar. Ao encontrá-lo, eu tornei-me abençoado, e como homem abençoado eu tenho algumas coisas que eu posso ser dependente, e essas coisas que eu posso ser dependente não é o álcool, não é o cigarro, não é a bebida, não é os jogos de azar, não é o videogame, não é a pornografia, mas tudo isso é colocado no mundo por Satanás. Não é a gula, não é o excesso de trabalho, isso Deus não permite na Bíblia, porque eu estou aqui como luz do mundo e sal da terra. Eu sou a luz para iluminar o mundo, porque Deus agora está habitando em mim.
Mas tem coisas que Deus permite na Bíblia e Ele quer que eu seja dependente. O que é que a Bíblia permite e que é que eu posso fazer, a qual eu posso considerar-me dependente? Primeiro, eu tenho que ser dependente, agora que Deus habita na minha vida, dependente da oração. Com a oração você vai se respaldar contra tudo isto, para não voltar ao vômito, para não voltar ao velho homem, para não deixar com que o vício enclausure você nessa sua caminhada. Oração. Oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17: orai sem cessar. Orai, 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 orai. Olha, porque você não pode fazer como o irmão da igreja. Um dia o irmão da igreja falou: olha, eu fui passear na casa dos meus parentes, lá era passagem de ano, e os meus parentes disseram assim: vamos saudar tomando uma taça de vinho. Eu era o único que não era crente. Adivinha o que eu fiz? De vergonha eu tomei a taça de vinho. Não, irmãos, orai, 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 porque o seu nome está escrito no livro da vida. E o mundo, há um contexto de vícios que está tentando tragar o ser humano. Aqueles que já estão lá estão enclausurados, mas a igreja não pode ser tragado por esse tipo de vício, porque em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Você tem que ser dependente de Deus através da oração. A segunda dependência que você tem que ter, para que os vícios do mundo não cheguem até a sua mente ou até a sua alma: o vício ou a dependência da palavra de Deus. Que é isso? Ei, eu estou falando que você tem que ter dependência da palavra de Deus, porque contra todas essas artimanhas malignas, a palavra ela vai te dar sustentabilidade. A palavra vai te dar sustentabilidade. Olha, dependência da palavra de Deus. Salmo capítulo 1 versículo 2. Medita nela de dia e de noite, e você vai ver que você vai caminhar sempre na esfera do Espírito. Caminhe na dependência da palavra de Deus, e você vai ver no Salmo 119, versículo 97, e você vai pronunciar: ó Senhor, quanto sinto prazer na tua palavra. Você vai pronunciar, quando você está dependente da palavra de Deus, o Salmo 119, versículo 105, onde diz: luz para os meus pés, lâmpadas para o meu caminho. Por quê? Porque você está dependente da palavra de Deus. Então, quando topar na frente de uma televisão, sai novela, sai futebol, o meu dever é adorar, o meu dever é exaltar, o meu dever é glorificar, e você vai dar a volta por cima sobre qualquer artimanha de vício imposto pelo mundo. Dê outra salva de palmas para o Senhor. Terceira dependência para você continuar como vitorioso é a dependência do Espírito Santo de Deus. Dependência do Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falei de Jó 37 versículo 7? Você é único para Deus, e quando você é dependente do Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 você então é guiado por este Espírito Santo de Deus. Diz assim, diz a palavra de Deus, Romanos 8,14, lá diz a palavra que eu e você somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Então é uma luta, então é uma batalha. Então você está de pé agora. Eu convido você, ao encerrar a minha palavra, a batalhar comigo. Levante a sua mão para cima. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, essa lição, Senhor, Pai, ela falou de vícios, vícios e vícios e vícios. Mas esses vícios aqui, ó Pai, há muitas pessoas que estão nele, mas é no mundo. Pai, essas pessoas que estão aqui te adorando nesta noite, não, Senhor,
Essas pessoas são vencedoras, essas pessoas são vitoriosas, ó Pai. Nós somos abençoados, somos um projeto, ó Pai, que se cumpriu em nossas almas. Senhor, nós temos domínio sobre o nosso deitar, nós temos domínio sobre o nosso levantar, nós somos revestidos pelo Teu Espírito, ó Pai, amamos a Tua palavra, Pai, temos comunhão com o Senhor na oração. Então, ó Pai, se alguma fragilidade há sobre a vida dos Teus filhos, que são imunes com relação aos vícios, hoje é noite de cair por terra, Pai, porque a Tua palavra fala em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis os homens libertos, eis as mulheres libertas, eis aqueles que estão vencendo os vícios, eis aqueles que estão vencendo, Pai, os laços malignos, eis aqui nesta noite, sai, eu repreendo toda jogatina, eu repreendo nesta noite todo espírito, ó Pai, de alcoolismo, todo espírito de droga, Pai, vai saindo nesta noite, toda possessão que tem aprisionado pessoas na pornografia, na mentira, Pai, no refrigerante, vidas que têm trocado a Tua adoração por um vício, Pai, deste mundo, Pai amado, vai quebrando as correntes, vai quebrando as armadilhas nesta noite, porque, ó Pai, nós ministramos a bênção sobre a igreja vitoriosa, nós ministramos a bênção, Pai, sobre a igreja que caminha, Senhor, rumo a Jerusalém eterna. Chegará aquele dia que o Senhor olhará para esta alma como um único ser precioso e dirá para ela: venceste, venceste, venceste. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, venceste, venceste, homens de todas as tribos, homens de todas as línguas, vencestes, e eles entrarão na eternidade dizendo: santo, sim, vencestes, santo, sim, venceste. O Senhor estará dizendo: venceste, e eles estarão entoando ao Senhor: santo, 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 santo é o Senhor Deus do universo. Oh glória, Pai, quando adentraram aqueles encontraram com o Senhor, o Espírito Santo de Deus, quando eles adentraram aqui, ó Pai, eles é aqueles que o Senhor alcançou, 2 elementos, mas tem o terceiro elemento, é os anjos, e os anjos, ó Pai, estão sobrevoando este santuário nesta noite, Pai, revestindo com Teu poder, revestindo com a Tua glória, e colhendo cada glória a Deus, cada aleluia, cada glória a Deus, cada aleluia, renovando nesta noite em cada glória a Deus, em cada aleluia, Pai, dando unção nesta noite em cada glória a Deus, em cada aleluia, vai libertando e vai dando unção, revestimento, para que a Tua igreja, ó Pai, seja a igreja sem mácula, sem ruga, a igreja que entrará nos céus. Diga glória, 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 aleluia. Eu quero ser Senhor amado, oh Deus, como nas mãos do oleiro, que é pra minha vida e fazia de novo. aleluia. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser Senhor amado, Aleluia. como um vaso nas mãos do oleiro.
em pé ou assentado, eu vou passar o microfone para o irmão, para o dirigente nesta noite. Mas eu gostaria de dar um recado para você nesta noite, dentro da Bíblia, em cima da palavra que eu falei. Ela está em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 30, versículo 19. A estrela e as nuvens e os céus. Diz assim, 19 de Deuteronômio: eis que eu ponho por testemunho os céus, para que você escolha a vida ou a morte, a bênção e a maldição, para que viva tu e teus descendentes. Continue sendo o templo de Deus para vencer todos esses itens que não foram explicados todos, mas foram citados aqui nesta noite. E Deus fala que você tem carne, mas que também você tem alma. E você nunca esqueça dessa carne, desta alma. Onde tem carne, tem alma. E a alma que Jesus comprou. 1 Coríntios 6, 20. E vou passar o microfone. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Você que está aqui nesta noite foi comprado por um preço precioso. Então glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, a qual pertence a Deus.